Tentação é uma questão sobre a qual os cristãos raramente falam nos dias de hoje. Até a palavra em si abandonou discretamente o uso religioso, tornando-se um termo usado para aumentar as vendas de perfumes, chocolates e etc., como algo bom. Tentando criar um nome eletrizante que atraísse grandes audiências, os produtores de televisão intitularam o reality show Ilha da Tentação. Não conheço nenhum grupo musical chamado Os Falsos ou Os Invejosos, mas um dos grupos mais famosos da Motown foi chamado de The Temptations. Uma cadeia de supermercados chamou sua nova linha de biscoitos gourmet, você adivinha, Tentações. A palavra tentação uma vez evocou uma sensação de seriedade e cautela, assim como as palavras câncer, coronavírus ou heresia. Marcar algo como uma tentação era dar o beijo da morte. Nenhuma pessoa respeitável flertaria conscientemente com a tentação. Agora é uma palavra que dizemos com um brilho nos olhos. Seria ruim o suficiente se a palavra tentação tivesse simplesmente abandonado o uso comum, mas é pior do que isso. A tentação não é mais vista como uma estratégia diabólica para incentivar os cristãos a pecar. Ao perder o conceito bíblico do apelo sedutor do pecado, também perdemos, pelo menos em parte, o diagnóstico bíblico de como e por que pecamos. Poucos assuntos são tão práticos para o cristão quanto a tentação. Com toda a probabilidade, você será tentado a pecar pelo menos várias vezes hoje. Se você é cristão, sabe por experiência que a sedução do pecado é frequente, implacável e mais bem-sucedida do que gostaríamos de admitir. Esta pequena série de vídeos tem como objetivo familiarizar os crentes com o assunto crítico da tentação. Mais especificamente, ela foi projetada para equipá-lo para resistir à tentação de maneira mais eficaz. Esta série também tem um segundo objetivo: familiarizá-lo com um livro sobre tentação escrito há 350 anos, Remédios Preciosos contra os Dispositivos de Satanás. Thomas Brooks, que nasceu em 1608 e morreu em 1680, publicou Remédios Preciosos em 1652. Segurando o livro em minhas mãos, sinto-me como um treinador de futebol que estará liderando seu time na Premier League em poucas semanas e que obteve o livro de táticas de seus oponentes, o manual inteiro. Remédios Preciosos é algo como o manual de Satanás. Com rigor exuberante, expõe as estratégias de tentação mais comuns que o pai da mentira usa para prejudicar o povo de Deus. Em seguida, fornece remédios eficazes que os cristãos podem usar para frustrar os ataques de Satanás. Como o meu fardo é idêntico ao de Brooks, vou contar com a primeira sessão de Remédios Preciosos como uma estrutura para discutir a tentação. Vou emprestar algumas das ideias de Brooks e citá-lo ocasionalmente. Também incluirei algumas citações de outros pastores puritanos, em parte para demonstrar que as ideias de Brooks foram compartilhadas por seus colegas no ministério pastoral. Mas antes de começarmos, por que os cristãos deveriam considerar cuidadosamente o assunto da tentação? Aqui estão 4 razões. Primeiro, as discussões hoje sobre o combate à tentação seguir o caminho dos dinossauros, algo extinto. Mas praticamente todos os observadores honestos concordam que a santidade entre os cristãos professos está em baixa hoje. Parte da razão pela qual não somos santos é porque raramente consideramos a antiga questão da tentação. A Bíblia estabelece um vínculo causal direto entre nossos desejos, tentações e pecado, como está em Tiago 1, 14 e 15. Tentação é a porta entre a santidade e o pecado. E os cristãos que estão determinados a aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor devem estar determinados a lutar contra a tentação. A vida cristã prática muitas vezes se resume a dizer a si mesmo: estou enfrentando uma tentação de pecar, eu direi não a ela. Aprenda a dizer não, aconselhou Charles Haddon Spurgeon. Será mais útil para você do que saber latim. Em termos cotidianos, negando a mim mesmo, pegando minha cruz e seguindo a Cristo quase sempre, e eu estou inclinado a dizer sempre, envolve resistir às tentações do pecado.
No entanto, a ingenuidade nos esquemas do diabo permite que a tentação floresça sem controle. Se não vemos o inimigo, ele é livre para saquear. Os cristãos só podem resistir à tentação efetivamente quando refletem sobre como a tentação funciona. Segundo, discutir tentação significa discutir a atividade de Satanás no mundo atual. Hoje em dia, é difícil falar de guerra espiritual verdadeira, sem as bobagens do misticismo, em parte por causa dos excessos e absurdos óbvios de alguns que usaram esses conceitos de maneira não bíblica. Nossa cautela com relação ao uso descuidado de palavras como Satanás, o diabo e demônios geralmente nos impede de falar sobre guerra espiritual bíblica. Mas o entendimento bíblico da tentação recaptura a verdade. A principal atividade de Satanás neste mundo é tentar os humanos a pecar. A guerra espiritual, entendida corretamente, é uma guerra que ocorre em grande parte dentro da alma de uma pessoa. Satanás me tenta a pecar, enquanto a palavra de Deus e o Espírito de Deus me chamam a fé e obediência. Devemos recuperar esse senso de guerra espiritual diária ou não recuperaremos a santidade bíblica diária. Terceiro, o tratamento conjunto da tentação e Satanás comunica a seriedade dessa questão. Tentação não é apenas um desejo persistente de comer um pouco mais de chocolate, é a atividade do príncipe das trevas que me encoraja a cometer traição cósmica contra Deus. O pecado não é meramente uma violação das regras morais abstratas, ao contrário, é um desafio pessoal à autoridade legítima do Criador. A guerra espiritual não é um tópico exótico reservado a pregadores ditos carismáticos, cheios de misticismo e romances cristãos. Antes, é o que acontece toda vez que sou tentado a pecar. Quarto, expor as táticas de Satanás com relação à tentação é vencer metade da batalha. Simplesmente entender a tentação não garante a santidade. As tentações expostas ainda mantêm seu apelo carnal. No entanto, o triste fato é que muitos são facilmente sugados para comportamentos pecaminosos. Somos enganados, ludibriados e conduzidos pelo pai das mentiras. Muitas vezes nem percebemos isso. Felizmente, a luz dissipa as trevas e é mais fácil resistir ao pecado desmascarado do que ao pecado camuflado. A primeira sessão de remédios preciosos contra os dispositivos de Satanás é intitulada Os dispositivos de Satanás para levar a alma ao pecado. Esta sessão discute 12 tentações e seus remédios, para usar as palavras de Thomas Brooks. Usarei a estrutura de 12 pontos dos remédios preciosos aqui para organizar nossa própria discussão. Os vídeos a seguir corresponderão à identificação de Brooks dos 12 mais frequentemente artifícios usados por Satanás, estratégias de tentação. Esta série não é uma versão mais curta do livro de Brooks, mas usa alguns dos conceitos de Brooks como ponto de partida para seu próprio tratamento da tentação. Confie que esses vídeos farão prosperar tua alma. Espero que eles também o encorajem a desejar conhecer mais e mais a grande obra dos puritanos.